Oi, povo! Vocês estão vendo a parte 2 da resenha do livro A Fé na Era do Ceticismo. Esse camalhaço que foi o primeiro vídeo aqui no canal que me fez fazer 2 vídeos para poder abranger ali essa resenha. No vídeo passado, se você ainda não viu, corre lá, vê antes, vai estar ali no card. A gente falou sobre o salto da dúvida, sobre várias questões da humanidade em relação a Deus, em relação ao cristianismo, e agora a gente vai falar sobre os fundamentos da fé, que é o que é de fato o cristianismo. O primeiro capítulo dessa frase, que na verdade é o capítulo 8, ele vai falar sobre as pistas de Deus. Essa questão de procurar provas da existência de Deus e tudo mais, ele vai falar que Deus ele não deixou provas, mas ele deixou pistas. A regularidade da natureza, tudo aquilo, o universo formado milimetricamente ali para que possa haver uma existência de vida, a própria beleza. Imagina se a gente fosse apenas resultado de colisões cósmicas, como que haveria beleza, amor, né? Como que a gente seria capaz de perceber a beleza? Tudo isso Deus deixou muitas assinaturas na sua criação, assinaturas em nós. E ele fala como Deus ele deixou pistas da sua existência. Então, se você procurar provas da existência de Deus, talvez você realmente não ache uma prova que Deus existe, mas você vai achar pistas. No capítulo 9, ele vai falar sobre o conhecimento de Deus, sobre como a gente tem dentro de nós algo já embutido. Como a nossa moral ela é baseada no conhecimento de Deus. Ele vai falar então sobre uma moral flutuante. Quem diz que os humanos têm direitos, não podem agir instintivamente, selvagemente como os animais. Ele vai até ilustrar uma conversa que ele teve com 2 jovens que estavam com essa dúvida. E ele vai ali fazendo aquelas perguntas, mas por que você acredita que isso é certo? Então quer dizer que a gente é superior aos animais, né? Então, o que nos faz superior aos animais? Entende? O que é essa moral flutuante? Como a gente, hoje em dia, a gente quer ter uma moral, mas ela está num chão invisível ali, que é o chão do conhecimento de Deus. Então, o que nos faz ter uma necessidade moral, senão que Deus nos criou a imagem e semelhança dele? O que faz que a gente tenha direitos humanos, se não o fato de a gente ser uma criação que foi feita à imagem e semelhança de Deus? E aí, sobre essa questão de, o gene altruísta, ele foi passado no nosso DNA de geração em geração por uma questão ali de sobrevivência e tal, para a gente manter vivo, né, a nossa família. Só que o gene altruísta, o altruísmo, ele não é só pelos nossos. O altruísmo, ele é pelo outro que talvez você nem conheça, mas numa situação ali de perigo você se coloca em risco para salvar aquela pessoa. Então, isso não faz o menor sentido, porque colocaria em risco a sua existência nessa questão de sobrevivência. O gene altruísta ele só poderia ser passado realmente se fosse uma assinatura ali de Deus na nossa existência. E outra, se todas as verdades elas são relativas, quais leis devem ser respeitadas? Então, se tudo é relativo, esse princípio moral aqui eu aceito, mas aquele outro princípio moral é demais para mim, não aceito ele. Então, como que a gente pode julgar o que é relativo e o que não é relativo? Porque todos os princípios eles vêm ali do mesmo núcleo, né? Que é o conhecimento de Deus. No capítulo 10, ele vai falar sobre o problema do pecado. Ele vai citar o filósofo Kierkegaard. Eu particularmente amei esse capítulo. Ele tem uma nota gigantesca na página 196 que eu indico você a ler. Esse livro aqui não é meu, gente. Se fosse o meu, ele estava todo grifado, eu deixei lá na minha cidade. E ele vai falar que todo ser humano ele tem uma busca por justificar a sua existência. Então ele vai sempre procurar algo em que basear a sua identidade, em que justificar o seu propósito. E a gente vai estar sempre procurando algo para suprir esse lugar. Ele vai falar, o pecado não significa apenas praticar coisas ruins, mas por coisas boas no lugar de Deus. Assim, a única solução não está em simplesmente mudar o nosso comportamento, mas em reorientar
e centrar inteiramente em Deus o coração e a vida. E aí, isso aqui vai abalar aqueles que acreditam que o cristianismo é só uma lista de coisas do que fazer e o que não fazer. E a gente vai descobrir, na verdade, que é possível a gente estar pecando fazendo coisas boas. Quando? Quando a gente usa isso para colocar no lugar de Deus. Então, na verdade, ele vai falar que é possível que você evite o pecado para evitar Jesus. Como assim, gente? Que paradoxo maluco é esse? Então quer dizer que se eu tentar salvar a mim mesmo pelas minhas próprias boas obras, eu não preciso de Jesus. Só que na verdade isso é impossível, né? Senão Jesus não teria vindo. Se fosse possível se salvar sem ele não teria vindo morrer por nós, para que a gente fosse salvo pela graça. Isso é muito louco porque ele vai falar que Jesus, ele quer tudo de nós. Ele não quer que a gente entregue a ele só as nossas partes podres, só as nossas partes ruins, só o nosso pecado. Ele quer também aquelas partes que a gente considera bonitinhas, certinhas, preciosinhas. Olha que legal, ela vai para a igreja toda semana, ela lê a Bíblia todo dia, ela faz tudo certinho, tudo bonitinho. Mas se você acredita que isso é o que valida a sua existência, você também vai estar indo no mesmo caminho de que você não estivesse fazendo nada disso, que é não colocar sua fé em Jesus, mas em si mesmo, em outras coisas. Gente, eu espero de verdade que esteja dando para entender, porque isso é um assunto muito louco. Ele vai falar na página 204, se você não viver para Jesus, viverá para alguma outra coisa. Se viver para a sua profissão e não se sair bem, isso poderá puni-lo pelo resto da sua vida e você se sentirá um fracasso. Se você viver para os filhos e eles acabarem não sendo bem-sucedidos, você se sentirá atormentado porque achará que não tem valor nenhum como ser humano. Eu vou voltar lá naquela nota gigantesca do Kierkegaard sobre o pecado e eu vou ler a questão da religião, de você fazer um esforço moral para ser salvo, para vocês entenderem melhor. Bem aqui no finalzinho ele fala, se centrar a sua vida e identidade na religião e na moral, caso você satisfaça os seus padrões morais, você se tornará orgulhoso, arrogante e cruel. Se você não satisfazer os seus próprios padrões, será arrasado pela culpa. Tá vendo como até quando a gente tenta colocar nossa fé naquilo que a gente pode fazer de bom, a gente pode se dar mal? Então, realmente Jesus, ele é o único digno da nossa fé, na nossa dependência. Então, essa questão de quando a gente tenta basear nossa identidade na religião e no esforço moral, a gente pode se dar muito mal nisso, porque você provavelmente vai criar ali um padrão ideal que deve ser seguido. Se você alcançar esse padrão, você vai se sentir orgulhoso, você vai se sentir autossuficiente, merecedor de alguma forma, merecedor da graça. E você vai acabar inconscientemente mesmo julgando as outras pessoas inferiores a você porque elas não conseguem seguir esse padrão. Mas caso você, mesmo criando esse padrão, você não consiga alcançá-lo, você vai viver a sua vida arrasado pela culpa, como se a sua identidade estivesse arruinada porque você não consegue alcançar aquele padrão que você mesmo criou. Graças a Deus a gente é salvo pela graça e a gente também constrói a nossa identidade pela graça. No próximo capítulo, que eu também amo muito, ele vai continuar falando sobre isso. Ele vai falar sobre a religião e o evangelho. Ele vai falar da religião como a salvação pelo esforço moral e do evangelho como a salvação pela graça. Então ele vai usar esses dois termos diferentes ali e ele explica isso no começo do capítulo para a gente conseguir entender melhor. Ele vai citar aqui o livro O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. Embora tenha esse livro, eu não cheguei a ler ainda, mas ele fala que o médico ali, ele cria uma porção para separar o lado bom e o lado mal dele, porque segundo ele, o lado mal coíbe a natureza boa dele. Então, quando ele toma essa poção, na verdade, a natureza má dele vem à tona, ele descobre que ela é muito pior do que ele imaginava ser. E ele promete, ele teme aquilo, e ele promete a si mesmo não tomar a poção. E ele se compromete solenemente, ele adota a religião ali como meio para afastar aquela natureza má. E ele faz várias coisas, várias
ações sociais, ele tem vários atos de piedade e no final ele descobre que ele se orgulha daquilo, ele se sente superior e ele descobre que na verdade a natureza má dele ainda estava ali, justamente por isso. Ele vai falar que existem duas formas de egocentrismo. Uma é ser muito mal e transgredir todas as regras, ou a outra é ser muito bom e tornar-se arrogante e autossuficiente. Eu tenho certeza que provavelmente na sua mente já está vindo algum exemplo, e na verdade isso é muito mais intrínseco a nós mesmos do que a gente imagina. É muito fácil a gente identificar isso nas outras pessoas, mas se você parar para analisar ali juntamente com o Espírito Santo, você vai descobrir esses traços em você mesmo. E ele usa também a referência dos miseráveis para falar ali sobre graça e perdão. E a graça, ela é o antídoto para a vanglória, porque, como a gente já tinha falado antes, se eu sou salvo unicamente pela graça, eu não sou capaz de fazer coisa alguma para salvar a mim mesmo. Qual é o motivo de vanglória que eu tenho nisso? Nenhuma. Eu só tenho a ser grato e caminhar minha vida realmente de acordo com aquele que me salvou, né? Em como ele quer que eu caminhe a minha vida. No capítulo 12, ele vai falar sobre a verdadeira história da cruz. Ele traz ali a pergunta, por que Jesus tinha que morrer? Será que Deus ele não poderia simplesmente perdoar a humanidade e esquecer e redimir? Só que ele vai falar como o perdão ele é necessariamente doloroso. O perdão de uma dívida, ele não vai fazer com que a dívida se torne inexistente. A dívida vai continuar existindo, só que a pessoa que perdoou, ela vai assumir esse custo. Isso seja emocional, seja financeiro, em todas as áreas. O perdão de uma dívida significa assumir o custo. E foi isso mesmo que Deus ele fez, né? Jesus ele assumiu o custo pessoalmente. Ele perdoou, mas ele precisou assumir esse custo. Vai falar do amor como uma troca. É muito fácil amar alguém que é feliz e saudável, porque a pessoa ela é uma pessoa abundante e você não tem que suprir ali muitas faltas, né? Mas amar alguém doente, amar alguém que está com faltas, com lacunas, é algo sacrificioso e é algo de um custo de autodoação. Foi isso que Jesus fez por nós. Então ele vai falar como é impossível existir um Deus de amor sem cruz, porque automaticamente quando Deus ele nos ama, ele precisa suprir as nossas faltas. Ele vai dar o exemplo de quando você ama alguém doente, por exemplo, alguém com necessidades especiais, você vai ter que se doar realmente. Se você ama aquela pessoa e você quer continuar com ela, você vai ter que se doar para suprir de alguma forma essa necessidade. Ele vai dar o exemplo também de imagine que alguém está procurado pela justiça e ele é procurado pela polícia e ele pede para se esconder na sua casa. Você tem a opção de dizer não, você não vai se esconder na minha casa, mas a partir do momento que você protege também aquela pessoa, você também coloca sua vida em risco. Então, sempre amar alguém com necessidades, né, como a gente estava ali na lama do pecado, isso sempre vai exigir a doação maior da outra pessoa. Então, não tem como existir um Deus de amor sem a cruz. Se existisse, ele seria apático ao sofrimento humano, mas ele se envolveu tão profundamente conosco que ele se colocou no nosso lugar. E somente uma religião afirma que Deus, o próprio Deus, se humilhou de tal forma, ser humano, né, da categoria humana, ele se humilhou a pior, que era a morte de cruz. Concluindo esse capítulo, eu vou ler para vocês a citação que está na página 225, que fala: a essência do pecado está em nós, seres humanos, nos colocarmos no lugar de Deus, ao ponto que a essência da salvação está em Deus se colocar no nosso lugar. Nós nos colocamos onde só Deus merece estar, e Deus se coloca onde nós merecemos estar. Que forte! No próximo capítulo ele vai falar sobre a realidade da ressurreição.
ele vai tratar sobre a dúvida de que quando a Bíblia fala de ressurreição, então não é mais confiável, porque a ressurreição ela é uma coisa que não existe. Então ele vai falar como a ressurreição era totalmente inadmissível para eles, assim como é para nós também, mas eles só poderiam acreditar naquilo se realmente eles tivessem visto com os próprios olhos. Como a gente já falou ali anteriormente, os registros eles foram escritos muito recentes com fontes citadas que poderiam ser facilmente conferidas. Então ele fala assim, Simão de Cirene carregou a cruz de Jesus, fulano de tal viu isso acontecer, 500 testemunhas, acho que talvez eu esteja confundindo o número, viram Jesus ressurreto. Então ele vai citar ali alguns detalhes muito específicos, como se fossem realmente fontes. Olha, você pode ir lá conferir se quiser. E as pessoas ainda estavam vivas, as testemunhas ainda estavam vivas quando foram escritos os registros da ressurreição de Jesus. Os primeiros ali foram as cartas de Paulo, antes mesmo dos evangelhos. Então, como que as pessoas poderiam crer e a igreja crescer tão rapidamente como cresceu se fosse baseado numa mentira que poderia ser facilmente verificada? Outra questão como foram registradas testemunhas não acreditáveis na época. As primeiras pessoas que viram Jesus ressurreto foram mulheres. E naquela época, mulheres não eram consideradas testemunhas dignas de confiança. Então, se realmente isso fosse uma lenda, algo a ser contado para ganhar a fé ali dos fiéis, eles não escolheriam mulheres, eles escolheriam com certeza um homem importante da sociedade que viu Jesus, para tornar ali o registro mais confiável. Então, eles não escolheriam mulheres a menos que realmente tenha sido esse o fato. E outra, ele vai falar uma citação de que eu acredito nas testemunhas cujos pescoços foram cortados. Então as pessoas não só acreditaram, como elas morreram, Ali a igreja primitiva está recheada de mártires. Como que as pessoas morreriam por uma mentira? Tiveram seus pescoços cortados, foram crucificados, foram perseguidos. Então, se isso não fosse realmente uma verdade, sublime como não valeria a própria vida. E o último capítulo, que na verdade foi o capítulo mais esperado por mim, que é a dança de Deus. Ele vai falar sobre a pericoresis, uma raiz no grego, se não me engano, que significa coreografia. Ele vai falar sobre a dança de Deus. E o que é a dança de Deus? Lembra lá que a gente falou que Deus ele é amor em sua essência, e o amor ele é algo puramente relacional? Não tem como você ter amor se existe só você, não tem alguém a quem você sentir amor, você ter amor. Porque o amor ele só existe em relação a alguém. Ele é uma autodoação, que é o oposto do egocentrismo. E Deus ele não é egocentrista, ele é puramente em sua essência amor, ele é autodoação. Então, quando Deus existia antes da humanidade, lá na eternidade, ele já era amor, ele não depende dos seres humanos para amar, ele já tem em si mesmo o amor. E isso é possível e é explicado pela existência da Trindade, de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele vai falar como cada pessoa da Trindade gira em torno uma da outra, gerando como se fosse ali uma dança. Então, o Espírito Santo ele nos leva a conhecer Jesus. Jesus ele nos revela quem é o Pai. O Pai ele coroa Jesus, ele nos dá Jesus, e Jesus nos dá o Espírito Santo. Então, eles estão sempre ali girando em torno um dos outros. E essa dança que Jesus nos chama para participar junto com ele. Deus, ele nos exorta a girar em torno dele, não porque ele é egocêntrico, mas porque ele sabe que temos essa necessidade. Senão nós viramos egocêntricos. Lembra lá da parte que a gente falou que quando a gente constrói a nossa identidade, a gente baseia a nossa identidade, a nossa existência em qualquer coisa que não é Deus, a gente vai estar se autodestruindo sempre. Então Deus ele sabe disso, ele sabe que nós temos a necessidade de basear a nossa identidade, nossa existência nele. Quando ele fala pra gente amar ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o entendimento, e fazer dele o centro da nossa existência, não é que Deus é um Deus egocêntrico, é porque ele sabe que é melhor para nós.
E Deus mesmo, ele não gira em torno de si mesmo, ele gira ali entre as pessoas da Trindade. Deus Pai girando em torno ali de Deus Filho, Deus Espírito e vice-versa, e ele nos convida para participar dessa dança com ele. Gente, então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha aí, que rendeu 2 vídeos longuíssimos aqui pro canal. Não sai desse vídeo sem se inscrever no canal, sem dar uma olhadinha que vai estar aparecendo uma playlist aí no final de resenhas aqui no canal. Deixe um comentário, você é totalmente bem-vindo a deixar a sua opinião. Tem uma opinião diferente, fique à vontade a deixar, desde que haja respeito aqui nos comentários, amém, gente? E é isso, me segue nas minhas redes sociais que o link vai estar na descrição. E até o próximo vídeo, tchau!